Olá, amigos e amigas que acompanham Conjuntura Atual. Estamos no ar com mais um programa. Hoje, sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Estamos há exatamente um mês do processo eleitoral no Brasil, eleições gerais, que vamos conhecer os novos governadores, deputados federais, estaduais, os novos senadores e o presidente da República, né? A gente, com relação ao presidente da República, saberemos se teremos ou não segundo turno. Siga o nosso canal, ative as notificações, espalhe para os amigos e amigas. E agora, meu olá para Paulo Bandeira, que está direto de Brasília e vai participar aqui com a gente hoje. Olá, meus amigos. O tempo está correndo, faltam 30 dias para a eleição. Muito assunto, muito assunto. E vamos nessa, né? Hoje o papo está bom. Hoje o papo é bom, não é, não, Luiz? Com certeza, Paulo. Boa noite. Boa noite a você que nos ouve, nos vê. Gabriel. Um mês, falta um mês. Um mesinho para, no tiro curto, os últimos 30 metros aí, podemos considerar, para ver o que acontecerá quando abrirem as urnas, né? Se vai ser resolvido tudo no primeiro turno ou se vamos ter um segundo turno. Eu acredito que para presidente teremos 2 turnos na eleição. Vai chegar a hora da onça beber água. E olha, estamos com números de ontem, né? Números quentíssimos sobre o Datafolha. O Datafolha que é o primeiro após o início do horário eleitoral, no rádio e na televisão, e também o primeiro após o debate da Band, que conseguiu reunir todos os candidatos e talvez seja o primeiro e único debate a reunir todos os candidatos. Eu queria a impressão de vocês desses números. Luiz traz aí os números para a gente e depois a gente vai discutir item por item a repercussão do debate nesses números, da questão do PIB, se é que eles entraram nos números, e com certeza a repercussão do Auxílio Brasil, se ele está fazendo a diferença ou não no comportamento do desempenho dos candidatos no último levantamento feito pela jornal Folha de São Paulo. O ex-presidente continua liderando com 45 pontos, Bolsonaro tentando a reeleição tem 32, Ciro 9, Tebet 5. Ciro e Tebet cresceram, Lula caiu, Bolsonaro, se eu não me engano, se manteve estável, não foi isso, Paulo? Exatamente. Bolsonaro em relação... estável. Pode seguir. Bolsonaro estável muito por conta do desempenho dele no debate. Não acredito que esse cenário mude, como você falou. Eu acho que toda eleição será feita a partir daqui a um mês, do segundo turno. Daqui para lá, o que ele quer é se manter para ter uma chance de segundo turno. O que eu enxergo hoje na eleição vamos brigar, vamos garantir o segundo turno. Porque hoje, nem se todos os outros adversários se juntassem, daria um caldo para ter uma briga diferente. Eu acho que está polarizado mesmo, a eleição está muito polarizada nacionalmente. É Bolsonaro de um lado, é Lula do outro. A briga agora vamos deixar para outubro. Eu acho que o caminho da eleição é esse. E esses números do Datafolha dizem exatamente isso. Eu também vejo... Isso, eu ia perguntar para você quais são as suas impressões desses números. Eu vejo por aí. O último levantamento foi dia 18, né? Portanto, tem pouco tempo. O que nós temos, de fato, foi o horário eleitoral e também o debate que reuniu as entrevistas. Isso é importante também, que a gente se frise, né? Que a gente traga para o nosso debate, que deu uma repercussão, tiveram repercussão. E acredito que algumas pautas se sobressaíram, e aí a gente vai ver o impacto dessas pautas nos próximos dias nas campanhas, né? A pauta mulher, a pauta corrupção, algumas em alta, outras em baixa, digamos assim, né? E a pauta PIB, Auxílio Brasil e outras nesse sentido, segurança. O que eu vejo assim é que o debate de fato influenciou no percentual de votos, e isso é perceptível nas redes sociais, em todos os institutos que fazem esse tipo de análise. Simone Tebet, muito pouco conhecida, mas saiu como talvez sendo a maior vitoriosa, ou a grande vitoriosa da noite. É suficiente para virar um quadro de eleição? Não, mas colocou o nome dela para circular, coisa que não estava acontecendo. Inclusive, coloca para circular como uma defensora das mulheres, tal, como se ela não tivesse outras faces históricas, e ela não está chegando de paraquedas.
ela está aí há bastante tempo, diferente da Soraya, que, embora seja senadora, fez questão, inclusive, de ressaltar durante o próprio debate que estava na cadeira, que o tempo todo ela era uma das pessoas que estavam vendo. A Simone Tebet já tem uma história, uma trajetória na política que vem de berço, né? Não chegou agora, ligado ao agronegócio, ligado às questões no centro-oeste brasileiro, que, inclusive, são antagônicas com boa parte de outras questões relacionadas a esse campo de esquerda progressista, que separa sempre o feminismo do agronegócio, que é uma coisa maluca, que a gente precisa encontrar meios de criar interfaces, né? Porque o Brasil é um país extremamente dependente do agronegócio e precisa fazer dele algo sustentável e lucrativo. Bom, para não ficar muita viagem, o fato é o seguinte: o debate trouxe a Simone Tebet e o Ciro Gomes como dois dos grandes protagonistas, colocou a Soraya num lugar de coadjuvante, quase que uma figurante no processo eleitoral, que é o que ela é, assim como o representante do Partido Novo, que quer privatizar tudo, é uma samba de uma nota só, uma bossa de uma nota só, seja lá o que for aquilo, né? Não é algo que tenha ganhado grandes repercussões, e um Brasil polarizado entre Bolsonaro e Lula, que dificilmente vai ter essa bolha furada. Olha, as primeiras impressões do debate, eu acho que a visibilidade que ganharam o Ciro, que já é um candidato conhecido, N vezes concorrente a uma vaga no Palácio do Planalto, para comandar o Palácio do Planalto, já tem um nível de conhecimento muito maior, mas eu acho que concordo com você no que diz respeito a Simone Tebet. Além de ter uma trajetória bastante conhecida dentro da sua região, Centro-Oeste, dentro do Mato Grosso do Sul, filha do ex-senador já falecido, o Ramos Tebet, que foi presidente do Senado, né? Presidente do Senado que impulsou, inclusive, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela foi prefeita, foi vice-governadora, mas ainda não tinha um conhecimento nacional. E dentro desse debate da Band, onde houve um certo protagonismo com relação às mulheres, um protagonismo mais avessas, já que ponto alto com relação às mulheres foi justamente a agressão verbal do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Vera Magalhães, e isso colocou todos os holofotes da discussão das mulheres por conta desse episódio lá acontecido com o Bolsonaro. Tínhamos duas mulheres, a Soraya, como vocês bem frisaram aqui, que foi uma grande coadjuvante, mas lançou uma frase de efeito dizendo que virava onça quando estava com raiva, numa alusão à novela Pantanal. E a Simone, que se mostrou identificada com a pauta das mulheres, identificada com a democracia, atacou o presidente por vários momentos durante o debate, também ganhou um certo protagonismo. Eu acho, como a gente já comentou nos artigos aqui, que a gente escreve para o Conjuntura Atual, tanto Lula quanto Bolsonaro tiveram um desempenho muito ruim nesse debate da Band, ficou muito aquém das expectativas, não só do público normal, como do próprio eleitorado. Muitos eleitores de ambos acabaram se sentindo frustrados com as participações deles no debate. Pulando agora para a pesquisa. Só um adendo eleitoral. aqui. Algumas... eu queria só fazer uma observação aí. Um complemento, na verdade. A Soraya protagonizou o principal momento dela foi quando ela falou que viraria onça, né? E ela também oportunizou ao Lula o principal momento dele, que foi o momento do corte, no qual ela disse que queria viver na propaganda do Lula e que ela não tinha visto as realizações, e o Lula consegue ali formular a frase que foi utilizada positivamente pela campanha. Foi talvez o único momento, o único perigo de gol do jogo, né? Aquela bola na trave, sabe? Que todo mundo comentou, levantou a torcida e fez com que entoassem os cantos do PT, que é quando ele diz: você pode não ter visto, mas seu jardineiro viu, seu motorista viu, sua empregada doméstica viu. Isso foi a grande oportunidade dada a ele. Inclusive, ele que depois, com Ciro, passou pelo contrário, foi o perigo de gol dele. Foi quando ele disse que Ciro foi para Paris e Ciro reagiu dizendo que ele estava preso, né, no segundo turno. Ele tentou fazer ali
um meio de campo com Ciro, dizendo que eles ainda iam conversar, que não tem isso, que eles pertencem ao mesmo campo, que ele gosta muito, lá. Mas na primeira oportunidade ele alfinetou Ciro, que respondeu fora do ar, nos microfones fechados, e gerou uma cena bem ruim para o ex-presidente. Fora isso, e me lembrando agora que a gente não pode deixar de mencionar as cenas lamentáveis do ex-ministro do ex-ministro do Meio Ambiente e do Giannone, né, do lado de fora, que precisou separar. Isso é um reflexo de muita pouca civilidade no processo eleitoral e que isso não contribui para o ambiente social que nós desejamos, né? Agora, o que reforça, Gabriel, o que você disse, que as mulheres foram o maior assunto dentro desse debate, é você ter Ciro Gomes, de um lado, respondendo a pergunta de Bolsonaro sobre pauta feminismo. Aquilo dali foi uma coisa... No mínimo curioso, né? Inacreditável. Você fala, nossa, é tão louco você imaginar um processo daquele, mas aconteceu. Quem não viu o debate, acho que vale a pena parar e analisar, até para você perceber quem são as pessoas. E Bolsonaro utilizando a imagem da esposa para poder dizer, não, minha esposa faz esse papel de cuidar das mulheres, né? Eu cuido da minha esposa cuida da questão das mulheres, que é o que ele tem usado muito. O programa eleitoral dele, ele usa muito a imagem da esposa. Isso é uma coisa, inclusive é uma estratégia dele, né? De marketing dele. Ele quer dialogar com esse público, né, feminino, através da Michelle, né? E de fato, aí a gente já pode ir puxando esse gancho, Gabriel, porque a partir do momento, como você trouxe, que ele agrediu verbalmente, ou pelo menos foi extremamente mal educado com a jornalista Vera, depois da pergunta, a pauta do debate mudou e a pauta da eleição também. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer, que vai servir também para linkar a nossa continuidade aqui do debate de hoje, é que o tema corrupção ele surge de forma muito en passant, de uma forma muito tergiversada, quase que à margem. Esse que foi o grande tema da eleição de 2018, nesse momento é um tema trivial. E me parece que está debaixo do tapete. Ele está debaixo do tapete. A própria sociedade para debaixo do tapete. Não está muito afim de debater. Né? É como o jornal de ontem, virou embrulho de peixe e a galera está tocando a vida. Eu vi só para não deixar, só para não perder a oportunidade, eu vi algumas postagens e eu achei bem curiosas, no sentido de que na última eleição nós tivemos uma série de matérias, uma série de um preenchimento de espaço muito grande relativo às denúncias contra o ex-presidente Lula, falando do triplex, falando de sítio, falando de pedalinho, falando de Petrobras, falando de uma série de coisas. E a gente tem matérias que são trazidas aí diariamente relacionadas a escândalos de corrupção que somem do dia para a noite. Elas aparecem de manhã e à noite já não tem mais repercussão alguma, não tem o que a gente chama no jornalismo de suíte, né? Que é a continuidade da matéria, os dobramentos. Enfim, era isso. O que dá para mostrar, Luiz, essa questão que você falou, é que no debate da Band, o Google fez um ranqueamento dos assuntos mais citados, mais comentados. Corrupção vinha em cima no começo do debate. Ela caiu e a pauta mulher subiu. Então, esse assunto, eu estava acompanhando e vendo, de fato, desse ranking do Google, para poder entender isso. E isso é fato. O que a gente está falando aqui foi de fato que aconteceu. Inclusive, na internet, nas buscas do Google, foi a mesma situação. Mulher subindo, corrupção caindo. E é triste isso. É triste porque você tem debate. Isso aconteceu também no debate de senadores da Bahia. O debate, você não tem ninguém construindo nada, você não tem ninguém propondo nada, você só tem ataques pessoais mesmo, mas são ataques pessoais. E não estamos levando a política, como a gente comentou lá atrás, a gente já vem comentando em todos os episódios que a gente fala aqui, a política está ficando dura, a política está ficando pesada. O que foi feito no debate com o ex-presidente foi aquilo que eu havia comentado. Eu falei, será que ele vai conseguir aguentar? Né? A primeira pergunta foi Bolsonaro perguntando para ele sobre corrupção. Aquilo dali já deu uma destabilizada nele, ele ficou tonto. É como assim, eu vou usar minha carta mais forte. Né? Bala de prata. Super trunfo. Na primeira pergunta. E o Lula foi obrigado a usar a bala de prata, o super trunfo dele, na primeira resposta. Porque o que ele fez fazer, eu falei, não, vou falar aqui sobre tudo que eu fiz em 8 anos de governo. Tudo que eu fiz para o Brasil.
A primeira resposta do Lula não respondeu a pergunta do Bolsonaro, mas ele falou tudo que ele tinha para falar no debate todo. Então ficou uma coisa meio estranha. Por isso os outros protagonizaram. Faltou ao Bolsonaro um treinamento para poder não gastar essa bala de prata, esse super trunfo no início, né? Eu acho que e deu uma embaralhada em todo o debate, né? E indo até o que eu falei sobre o próprio debate de senadores na Bahia, você também tem muito isso. Você não vê as pessoas preparadas para um debate como a gente tinha antigamente. Cara, quando a gente sentava para fazer um debate, aquilo dali era preparado, você tinha um momento. Já vou buscar, inclusive, a impressão de vocês sobre esse debate ao Senado, mas antes disso, para a gente concluir. A Soraya foi inteligente, ela falou algumas frases de efeito, a gente falou do negócio que ela vira uma onça, mas teve uma que foi muito mais de efeito, que ela falou, você é tigrão para os homens e para as mulheres, você é uma tchutchuca para os homens, você é uma tchutchuca para os homens e para as mulheres você é um tigrão. Não vem para cima de mim, não. Aí sim que ela falou a questão que ela vira uma onça. Então, assim, ela soube usar, ela tem treinamento, ela pode estar verde para o processo, ela é nova para o processo, mas ela foi treinada para o debate. Mas o debate é isso. Mas ficou muito numa tecla só, viu, Paulo? Não, aquele negócio de imposto... Inclusive, encaixa com o imposto único, né? É tudo uma tecla só. É só... E a propaganda do União é isso hoje. A propaganda nacional do União é só isso aí. Só estão batendo nisso. O candidato do Novo acabou virando um meme ali no debate, né? O Dávila, né? A questão da privatização. Ele vou privatizar até sua alma, né? Agora, olha, para a gente encerrar os números do Datafolha, a gente olhando para eles da forma mais crua possível, eu queria saber de vocês se já dá para sentir. Uma coisa é certa, o Lula está torcendo para que esse processo eleitoral, o tempo passe o mais rápido possível. O Bolsonaro, nem tanto, está vendo aí uma forma de encostar ainda no primeiro turno no ex-presidente Lula. E se dependesse do Ciro Gomes e da Simone Tebet, eu acho que a eleição podia durar mais uns 3 meses aí para ver se eles conseguiriam chegar perto aí de disputar uma vaga no segundo para ver se turno. Acaba o combustível do Lula e do Bolsonaro, né? Eu acho que assim, o Lula, assim como o Neto, não é Neto na Bahia, está no teto, né? Está no teto. Eu acho que assim, não sei se tem crescimento maior que esse, por isso que a gente está falando de um segundo turno. Então, assim, eu acho que o Lula tá vai ficar oscilando, vai subir 2, vai descer 2, vai subir 2, vai descer 2. E por isso ele precisa que essas 4 semanas próximas aí passem rápido. Né? Eu acho que a gente precisa, se tiver alguma coisa nova, a gente precisa de fatos, né? A gente vai lembrar o que entregou a eleição para o Bolsonaro foi uma facada. Sim. Né? Tentaram plantar, inclusive, normal. Hoje um negócio, né? Que atingiram, atacaram alguma coisa nele. Tentaram jogar. O cara fingiu jogar alguma coisa nele. A GSI mesmo disse que não teve, né? A própria inteligência da segurança disse que não. Não vai ter. Então, vão tentar criar um fato novo. Né? Eu acho que o que o Ciro e a Simone Tebet tá querendo é que aconteça um fato novo com os dois, para que sobre para eles. Então, eles estão ali. A briga nesse terceiro colocado aí vai ser engraçada. E, assim, qual a movimentação que eles farão no eventual segundo turno, que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que a eleição está muito aí. Então, assim, brigar, mas eu não posso brigar tanto como o Lula fez com o Ciro. Eu vou brigar com você, mas eu não posso brigar tanto porque eu preciso de você para Só para ilustrar o que vocês falaram aqui, eu me lembrei de uma coisa interessante. Vocês falaram aí do samba de uma nota só e também do debate sobre corrupção. O Sérgio Moro, que é o ex-juiz da Lava Jato, está concorrendo com esse samba de uma nota só lá no Paraná e parece que vai, como diz aqui na Bahia, levar um sapé caiaiá do Álvaro Dias lá, né? O PT está orientando o voto em Álvaro Dias. Olha só que ironia, para poder se vingar do Moro, cara. Quem te viu, quem te vê. Tá eu queria trazer só uma coisa interessante aqui, porque assim, na maioria das pesquisas há uma consolidação em média de 75% dos votos. O que eu quero dizer com isso? 75% das pessoas que dizem que vão votar ou no Lula ou no Bolsonaro, isso em média, tá? Os números variam de 60 a 80. Não vão se mexer, né? Não vão se mexer. Eles têm convicção que votarão nesses candidatos. Se nós pegarmos a última pesquisa que o Lula tinha 47%, eu fiz essa conta hoje de tarde, 35% o Lula já tem consolidado e Bolsonaro 24%.
mas isso dá 59%. Então, a gente tem bastante coisa para caminhar. Embora eu acho que o Lula tenha chegado no teto de intenção de voto, a gente não sabe porque esse percentual, quando a gente vai para Ciro Gomes, que hoje está batendo 9%, ele é muito grande. Mais da metade das pessoas que votam em Ciro podem mudar de voto. Se ele chega em 10% e metade, que é 5%, vota nele, Lula ganha um incremento que pode resolver a parada no primeiro turno. Então, assim, embora eu ache que vai ter um segundo turno, existe espaço ainda para Lula crescer com os votos úteis de Ciro. Vocês acreditam que a campanha do PT pode querer fazer aí um incentivo ao voto útil nessa reta final desse período do primeiro turno? Eu acho, cara. Sidônio é um cara muito preparado e os caras vão apostar tudo. Não vai ser um all-in, na verdade. Eu acho que não vão apostar tudo, obviamente, porque abrir a guarda para um segundo turno e você não está e ser pego de calça curta. Isso vai depender, na verdade, do que as qualis vão dizer uma semana antes da eleição. Se uma semana antes da eleição as qualis deles, as pesquisas internas, disserem, olha, tem chance, eu acho que os caras vão para cima para resolver a parada. Precisa tomar muito cuidado com essa questão de voto útil, porque se você ignorar não vota no Ciro, não, vota em mim, porque você não perdeu o voto. Você pode perder o Ciro no apoio do segundo turno. Vai ter uma volta lá no segundo turno. Vai ter uma volta, então assim, você não pode se tratar. Então, assim, aquela questão, o Ciro vai bater tanto no Bolsonaro quanto no Lula, mas eles não vão poder retrucar, não, porque daqui a pouco, daqui a um mês e um dia, vai ter que fazer aquela ligação e dizer, meu amigo, estamos aqui, estamos juntos, como é que vai ser? Eles vão precisar fazer. Essa rearrumação eles vão ter que fazer. E eles, tanto o Ciro, quanto a Simone, quanto a Soraya, vai ter que definir um lado e vai ter que seguir. Espero, como o Lula disse, que não vá para Paris, né? Eu fico me perguntando, assim, desculpa, Gabriel, te interromper, porque, assim, até que ponto, por exemplo, tanto a Simone, o Ciro talvez tenha uma capacidade um pouco maior de transferência de voto. Mas tem uma turma de Ciro que não vai votar em Bolsonaro, porque antagonizam ele. O PT não gosta, tal, mas dificilmente essa turma vai votar em Bolsonaro pelo perfil que a gente tem de diagnóstico. A Simone não controla o partido dela. Então, no caso da Simone, pode dividir ali, pode ter um percentual até maior que vote em Bolsonaro do que em Lula. Porque, enfim, o agronegócio, alguma coisa do Centro-Oeste que vote nela. Eu enxergo que ela leva muito mais voto do Bolsonaro pela questão do Mas esse voto, verdade, será que vai para ela? Essa questão. Tá. Eu não vejo nos levantamentos, eu não consegui identificar nas pesquisas esse mapa. Se o voto conservador do Centro-Oeste vai para Simone, porque me parece que o voto mais liberal do Nordeste, ou do Centro-Oeste, vai para ela, que é um voto que, em tese, é puxado por gravidade para Lula também. Né? Porque o voto conservador do agronegócio do Centro-Oeste já vai para Bolsonaro. Eu acredito que ela tem um perfil de votação muito parecido com o do Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula. Né? Pode ser. Então, a campanha do Lula pode ter um ganho nisso aí. Mas eu vou passar uma rodada aí, rapidamente, das pesquisas pelo Brasil. Freixo, no Rio de Janeiro, e o atual governador Cláudio Castro estão no empate técnico, ali no limite da margem de erro. 31-26. Isso, 31-26. O Fernando Haddad diminuiu a vantagem em relação aos dois outros oponentes. Eu acho que vai ter uma briga muito grande aí pelo segundo turno entre o Tarcísio, que representa o campo bolsonarista, e o atual governador de São Paulo, que representa a força do PSDB em São Paulo, que não é desprezível, ainda é muito forte. São mais de 20 anos de governos tucanos lá naquele que é o principal estado do país. O Romeu Zema está com 52 contra 22 do Calil. Lá no Ceará, o capitão Wagner, que vinha liderando as eleições, ele está em processo de queda, e o Roberto Cláudio, que é o ex-prefeito de Fortaleza, deu uma encostada. O candidato do PT está em terceiro lugar, está 32-28, se eu não me engano, no Ceará, e 15 para o petista, que vem em terceiro lugar. Parece que a campanha do capitão Wagner está numa inflexão, e o ex-governador lá do Ceará, o Camilo Santana, lidera as intenções de voto para o Senado, com 71%. Acho que aí já é uma fatura liquidada. E aqui na Bahia tivemos aí essa semana, uma semana importante, agora a gente já saindo do campo das pesquisas, indo para análise local.
a Bahia teve coisas importantes acontecendo aqui, que é o início do horário eleitoral, e eu queria que vocês fizessem uma avaliação exatamente desse início. Na campanha do PT, quase não se viu Jerônimo na propaganda, falava mais de Lula do que do candidato ao governo do Estado. Não foi nem só de Lula, viu? Foi do time, né? Eles mantêm a mesma tática das outras eleições. Time que está ganhando não se mexe, eu acho que em estratégia também. Podem pagar 2010, um preço. Né, essa tática. Desde 2006. Não, 2006 não tinha a conversa do time. O time surgiu em 2010 por conta daquela história lá do Gedel ter saído candidato também pela base. Perfeito. Reivindicando o apoio da Dilma. 2006 eles bateram na panela que estava há 16 anos, né? Que tinha até a musiquinha, tinha um jingle que era a panelinha, vocês vão manter essa panelinha aí, que era a turma do DEM na época, né? Do PFL ainda, né? E conseguiram virar o jogo. E no alinhamento com Lula, essa sim, não era o time, mas tinha a aposta do alinhamento. O que eu vi nos programas eleitorais de Jerônimo foi basicamente isso. Inclusive, teve isso foi tão gritante que a Justiça Eleitoral determinou que ele aparecesse mais, que ele usasse mais o tempo. Exatamente. Então, isso grita, né? Então, assim, é esse tipo de estratégia. A gente falou o tempo todo aqui. Se o Jerônimo conseguir colar na imagem do Lula, ele vai bem. Mas colar no Lula não é dizer Lula está ali. Eu não sou. Ele tem que contar a história. A gente falou também uma coisa muito, muito clara aqui. Jerônimo é um candidato leve que ele pode contar a história que ele quiser da vida dele. Mas me parece que a estratégia deles me parece que não perpassa por isso, viu, Paulo? Pelo que a gente vê até agora, pode ser que lá na frente eles façam isso, mas eles estão fazendo um esforço muito grande para marcar é Lula, é Rui, é Wagner, é Lula, é Rui, Wagner, e poderia ser um poste. Sabe, eu acho que é até desrespeitoso com o próprio candidato. Exato. Em determinado momento. Porque, assim, é uma Agora, estratégia que não é falta de conteúdo, não é falta de peça, não, cara. Porque se você for no YouTube do Jerônimo, tem muita coisa contando a história dele, tem muita coisa falando dele. Assim, porque eu tenho acompanhado, como eu estou aqui em Brasília, eu tenho acompanhado muito pelas redes sociais. Isso tem muito. Tem muita coisa isso acontecendo. Não. Mas, de fato, o horário eleitoral gratuito de TV e rádio, ele está usando mais o processo de Lula. Eu não estou acompanhando. Como eu tenho acompanhado, me assustou quando eu vi essa notícia ontem, porque, assim, isso assusta. Como assim? Né? Mas, de fato, ele tá na rede social, tem história, ele tem história para contar, ele tem o que fazer. Mas é a escolha do que vai passar na TV e no rádio é que está errada. Então, assim, talvez, será que esse seria o momento? Não seria melhor apresentá-lo para depois dizer, ele é o cara do Lula, é o cara escolhido pelo Lula? Então, assim, é apresentar, as pessoas ainda não conhecem, dizer que todo mundo conhece ele. Tem uma estratégia nova, né, na campanha dele de colocar o Geraldo Júnior, que é o presidente da Câmara de Vereadores em Salvador, e o time completo ir para o interior fazer aí algumas carreatas. É controverso. Agora, sim, eu parei, para a gente ainda falar de programa eleitoral, eu parei hoje e vi, são 5 ou 6 programas eleitorais dos 3 principais candidatos. Peguei os 6 de Roma, 4 de Roma, 5 ou 6 de Neto e 5 ou 6 de Jerônimo. E assisti de forma linear, acompanhando cronologicamente. Tem as apresentações de Jerônimo, muito superficial, muito poderia ser trabalhado, e você percebe que são apostas estratégicas de cada um, do marketing e da política. Neto, ele começa dizendo o seguinte: eu sou semineto e sonhei com esse momento, mas para chegar nesse momento eu fiz isso, 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 isso e isso. Então ele conta a trajetória dele toda, e depois parte para uma questão humanizada, de o povo abraçando e declarando apoio, e tem o negócio do piseiro, que é algo muito parecido com o que ele faz nos eventos que realiza pelo interior do Estado. Jerônimo olha, a Bahia já fez muito, pode avançar ainda mais. E o time é esse. E Roma é tecla só, Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, Auxílio Brasil. São os 4 programas falando de Auxílio Brasil. É o Pai Tá On, que ele tentou trazer, ele trouxe, né, essa coisa mais tentando falar a linguagem da molecada, né? O Pai Tá On. A esposa usa Mãe Tá On. A Mãe Tá On. E ele usa o Pai Tá On. Que é a expressão usada pela molecada. E Auxílio Brasil. São 4 programas falando de Auxílio Brasil. Neto, com os dois, tanto Neto quanto Jerônimo, com programas muito bem produzidos, são teasers dignos de grandes produtoras. Vamos elogiar, porque
edições maravilhosas, roteiros bons, mas estratégias muito diferentes. E que já estavam delineadas desde o início do processo eleitoral. Jerônimo apostando nessa questão do time, da manutenção, de que a gente já fez muito, pode fazer mais, e Neto apostando em sou novo, mas tenho experiência, tenho um nome, tenho time também, mas vou governar com qualquer um. Tanto é que tem uma parte que ele fala, quando eu fui prefeito, lá atrás a presidente era Dilma, depois eu fui prefeito com Temer, depois eu fui prefeito com Bolsonaro, e sempre considerado o melhor prefeito. São as linhas de apostas. E o negócio aqui também está polarizado, não vejo condições de outro entrando. Não. Olha, para o Senado Federal, eu tenho algumas considerações a fazer em relação à campanha de rádio e TV, principalmente TV. O Cacá Leão, ele se apresenta como novo, embora a gente saiba que, de novo, ele não tenha nada, só a idade. Né? Ele é filho de João Leão, ele nasceu e cresceu na política, a fala dele é de um político tradicional, não é de um político novo. Ele tem bastante experiência, é um deputado bastante atuante, bastante bem articulado com todas as lideranças de Brasília. E o Otto Alencar, que quer se livrar dessa pecha de velho que o Cacá tenta colocar na testa dele, veio montado num cavalo, mostrando seu vigor, né? Está bem fisicamente, que estava ali montado no cavalo, mas, por outro lado, faz se lembrar que está num estúdio de rádio à moda antiga, com aquele microfone antigo, vendo a televisão. Aquilo ali, para mim, foi um ponto que negativo. Carimba o atestado de velhice que o Cacá Leão tenta colocar, como diz aqui na Bahia, na caixa do peito dele. Vocês, como é que viram esse programa? A gente falou aqui já do de governador, inclusive o Luiz falou justamente da qualidade cinematográfica de ambas as principais campanhas do Estado, mas eu queria a impressão de vocês sobre o programa do Senado também. O que é que os senadores estão dando de recado aí para o povo baiano? Eu acredito que a doutora Raíssa Bolsonaro de saia, naturalmente vai defender Bolsonaro. Ela defende melhor o Bolsonaro do que o próprio Roma. Né? A gente tem Cacá está entrando numa onda, que assim, como o Neto vem com o franco favorito, o Neto está preparado há 42 anos para esse momento. Neto nasceu para ser governador da Bahia. O que vier depois é lucro, mas a trajetória dele, o planejamento de vida dele está ser governador da Bahia. Então, ele está preparado. Talvez o Jerônimo deve ter começado a pensar em ser governador de um pouco tempo para cá, né? E Cacá vem surfando na onda, porque a Bahia, quando elege o governador, faz o senador ou os senadores. Assim foi feito com todos. A história diz isso, que o governador faz o senador. Talvez isso que incomode Otto. Talvez isso que tire Otto dessa zona de conforto. Porque Otto é um grande político que a Bahia teve. Ele estava aposentado, ele estava no TCM, não é isso? E ele simplesmente abriu mão, um cargo vitalício, abriu mão disso, saiu da vida pública para ir para o TCM, voltou para a vida pública, para chegar agora ter que passar por esse tipo de coisa. Então, assim, para ele, naturalmente, pegar mais 8 anos no Senado é encostar a vida e falar, fui. Talvez, se ele tiver, com essa derrota, se for derrotado no Senado, ele vai ter que repensar muita coisa na vida dele, inclusive se vai continuar na política, porque a idade é avançada, de fato, e a Bahia renovando e oxigenando com o Neto e os seus menudos, como a imprensa se chama, é natural que a política seja a coisa mais nova, e Cacá é essa expressão. Eu acho que o caminho da escolha do Leão para a chapa de Neto foi muito por isso. Leão já está no caminho, assim como Otto, assim como outros políticos, que já está encostando. Aí ele prefere, não, eu vou abrir mão aqui, vou entregar a meu filho, porque meu filho ainda tem uma história para contar. Cacá ainda tem mais 20 anos aí fácil de política, de vida pública. Está falando de 30, 5 mandatos. Né? Eu estou falando 20 anos para poder aposentar aos 62. 60. Né? Aos 60 anos está de boa, está tranquilo. Assim, tá para começar a ser chamado de velho daqui a 5 mandatos, né? Ou 2 de senador e mais um. Então, assim, é um caminho que Cacá está traçando. Então, assim, eu vejo, enxergo a facilidade que Cacá tem, o jogo de cintura que ele tem, politicamente, ele é tão bem articulado, ou, vamos dizer, até mais articulado em Brasília do que o próprio Otto, que é senador. Cacá foi líder do PP, nacionalmente falando. Cacá tem uma articulação aqui dentro de Brasília que surpreende. Você, por onde você caminha, não tem quem não conheça Cacá, um deputado federal da Bahia.
Mas aí a gente tem que fazer um adendo. Tradicionalmente, os parlamentares governistas são mais bem articulados do que os oposicionistas. E o Otto se posicionou como oposição aí nos 4 anos do governo Bolsonaro, os 2 do Temer, diferente até do Coronel, que é do mesmo partido, mas que até está mais bem articulado dentro do governo do que o próprio Otto. Eu acho que é mais assim, vamos lá. Eu tinha separado aqui por causa teve um debate, foi anteontem, né? Dos candidatos ao Senado. Na terça-feira, na última terça-feira. Na terça-feira, né? Kaká se apresenta como um novo velho. Otto é um velho firme. Um velho mesmo. Um velho firme, tô bem, cavalo, né? Como você mesmo disse, mas está bem, que é vocacionado, cheio de vigor, intelectualmente pleno das suas faculdades mentais e com uma memória privilegiadíssima. Nós todos sabemos disso aqui, quem lida com a política aqui sabe disso. Ele conhece figuras por nome, sobrenome. A doutora Raíssa, uma turista na política, ela é muito vinculada a Bolsonaro, mas é uma turista. Ela fala com dificuldade, ela precisa de mais peixe, de cante. Talvez se fosse uma deputada, candidata a deputada federal, seria eleita dentro do nicho ali. Dito isso, depois dessa parábola, o que eu estou sentindo falta, e que eu acho que é um grande problema que nós temos aqui, e que tem uma via de mão dupla, o Senado, assim como muitas vezes as eleições para deputado, ele carece de maiores propostas e explicações do que faz um senador. Eu vejo pouco isso nos debates, eu vejo pouco isso nos programas. Eu vou defender a Bahia no Congresso Nacional. Sim, como? O que faz um senador? Como é que você pretende defender a Bahia? Quais são os projetos que você visa elaborar, defender? Como é que você vai se posicionar dentro das comissões temáticas? Esse tipo de coisa pedagógica falta. Mas falta também o que me parece que o eleitorado não está muito interessado nisso, está mais para o confronto. Então, assim, é uma via de mão dupla. Aí, Luiz, o melhor do debate foram as considerações finais, né? Que Kaká, inclusive, falou exatamente isso, que faltou propostas e propósito dentro do debate, né? E a doutora Raíssa, para se defender das acusações que ela teve, ela falou, e eu achei até bacana o que ela disse, que ela, enquanto médica, ela nunca pediu a ficha de filiação, nunca discriminou ninguém, o atendimento dela ou não, por conta de cor, de crédulo, de qualquer situação. Então, eu acho para a gente não deixar de falar, Otto também deixou muito claro que votou, o que fez, como é nos assuntos econômicos, como é que ele organizou. Mas eu digo assim, falta mais didática. Teve até os números que a Tâmara soltou lá. Errados. Exatamente, de falar que Kaká votou X%, na verdade, X% e Otto votou X%. Ela disse de Otto... Ela disse que ela é a única candidata do campo da esquerda ao Senado. O que eu vejo é o seguinte, ela chutou 82%, se eu não me engano, 82 projetos que Otto teria votado e que ele fez a correção. Na verdade, o que eu acho que ela quis dizer de Kaká, né? Porque Kaká, de fato, foi da base bolsonarista, e isso é inegável, dentro do Congresso Nacional. Ele é líder. Ele tem, de fato, esse alinhamento, dizendo que vai conversar com todo mundo, que ele vai defender a Bahia, e falando de ACM Neto, que... apostando as fichas de que, se a ACM Neto vencer, carregará com ele o senador, como você mesmo disse, tradicionalmente acontece. O que é interessante nessa fala dela é que mostra exatamente o que eu digo e repito. As pessoas não sabem como é que funciona o Congresso Nacional. Kaká não vota apenas no que ele pensa. Existe um partido, existe uma base, existe um porquê de qualquer deputado. O deputado vota na bancada. O grupo é um bloco partidário. A Bahia tem um bloco partidário que vota nas pautas da Bahia. Então, assim, cada partido manda sua orientação, né? Cada partido orienta e o deputado faz. Então, as pessoas precisam entender isso. E se as pessoas entendessem isso, talvez, Luiz e Gabriel, elas votariam melhor no deputado federal, votariam melhor no Senado. Porque a discussão é essa. Porque na hora da confusão lá mesmo, quem manda são eles. Sim. A caneta é dos caras. Então, assim, as pessoas precisam saber escolher isso. Então, assim, tanto é que Roma está aí. Roma pode chegar a 7%, 10%. Esses 7%, 10% faria fácil 3 deputados federais. Ele não vai fazer.
Vai fazer Não vai fazer, porque eles não É. sabem escolher. É, Então, assim, é esse tipo de conversa, é esse tipo de coisa que as pessoas precisam compreender. Sim. Então, se o eleitor conseguir entender que o que de fato resolve e o que de fato vai mudar é se ele souber escolher um deputado estadual, federal ou um senador, o governador é o cara que vai conduzir o jogo. Sim. O governador tem que ser um cara experiente, é outro tipo de eleição. O executivo é outra história, outra conversa. Agora, Então, não esse existe ano disso. traz um fato novo, né? Foi inaugurado um fato novo. Você agora falou aí de governador, quero aproveitar esse gancho. Os governadores de todos os estados ficaram nus com essa história do orçamento secreto, porque o governador não está opinando mais nada aí na questão do orçamento. Os deputados estão deitando e rolando, tanto deputados como senadores. É possível, vocês acreditam que a partir de 2023 precisa haver um pacto federativo nesse sentido de dar um freio de arrumação? Porque o que é que está parecendo? Está parecendo que a gente vive um semipresidencialismo ou um parlamentarismo. Vocês acreditam que isso tende a mudar ou isso tende a se consolidar? Vai depender muito de quem vai ser o presidente, porque existe uma máxima que é executivo forte, legislativo fraco. Executivo fraco, legislativo forte. Hoje nós temos um presidente que, do ponto de vista institucional, é frágil. Então, o legislativo cresceu. A emenda do relator ao orçamento, ela é um absurdo quando você pensa em orçamento público, porque você elege um executivo que executa. O parlamentar tem outras atribuições diferentes de rubricar para onde vai dinheiro. Ele tem uma verba destinada de orçamento impositivo que, no jogo, se nós queremos virar um parlamentarismo, ok, vamos fazer uma Constituição parlamentarista. Num regime presidencialista, a Constituição é diferente. Não compete ao deputado fazer isso, até porque, nisso que nós estávamos falando agora de votação, o cara deve, o parlamentar, a mulher ou o homem, ele deve ao partido dele a fidelidade nas votações. O partido pode liberar ou não. Quem comanda o parlamento, ou seja, quem comanda o orçamento, que a gente está chamando de orçamento secreto, que é a emenda do relator, acaba tendo um poder sobre uma bancada. Isso. E lá se vão 200 votos em 500. O Eduardo Cunha, ele financiou a campanha de deputado lá atrás e ele tinha uma bancada do presidente. Uma bancada. Isso. Era dele. Hoje você tem isso institucionalizado através da emenda do relator. Arthur Lira tem uma bancada dele como presidente da casa e que é muito difícil um deputado de um partido que seja da base ou da oposição ir de encontro. Se o jogo não for combinado com ele, o adversário dele vai ter emenda no município em que ele é votado e essa emenda vai virar voto. Sim. E ele perde a eleição. Então, assim, o jogo não está sendo jogado dentro das quatro linhas. É por isso que há que se dizer que a emenda do relator, que o orçamento secreto, é algo que tira o jogo de dentro do estádio e coloca ele dentro das casas de aposta, de quem tem relacionamento melhor com quem assina o orçamento. E isso não está previsto na Constituição de forma transparente, cristalina, não está combinado com a população. Está combinado popular, entre eles. Virou uma esculhambação, né? Virou. E é um caminho sem volta, porque quem fez isso foram os próprios deputados. Mas eu acho que se um... E para desfazer os próprios deputados, eu acho que não vai conseguir, Luiz, porque assim, o que eles querem é ter o poder de reeleição, tá? Aquela questão, a instituição reeleição, ela é fantástica, mas ela só fez derrubar, quebrou. Então, se Bolsonaro perder a eleição agora, neste ano, será a primeira vez que o presidente perde uma reeleição. E é assim. E se você for em qualquer cidade do interior da Bahia, você sabe que a coisa mais... É fácil o cara fazer o sucessor. Quem dirá reeleger. Agora, assim, um presidente eleito que não seja Bolsonaro, já que ele está refém de toda essa situação. Sim. Uma Simone, um Ciro, Lula, se for eleito com uma boa diferença de votos, ele vai ter que, no primeiro ano, acabar com esse cabaré aí.
ele não consegue acabar porque isso está na mão dos deputados. O deputado não vai querer tirar a caneta dele e devolver para o presidente. Mas você acha que quando o cara chega com respaldo popular... Eu penso o seguinte, nesses níveis em que estão hoje, nos números que estão hoje, eu acredito que muda. É insustentável, Paulo. É insustentável. Mas, Luiz, o que eu enxergo é o seguinte, pô. Por que existiu o Petrolão? Por que existiu o Mensalão? Era exatamente isso. Isso só foi legalizado e formalizado. Trouxeram para dentro do orçamento isso. Trouxeram para dentro do orçamento. Então, assim, mas entendo. Legalizaram o processo. Isso sempre existiu. Isso, a forma como está sendo feita hoje que é legal. Institucionalizaram o tomar lá da cá, né? Exatamente. Institucionalizaram o tomar lá da cá. Mas aí deixou de ser tomar lá da cá para ser só o toma cá. Só o da cá. Mas assim, eu vou com tranquilidade. Qualquer presidente eleito, ele não acaba com isso. Não acaba. Até porque assim, o Lula não vai querer deixar que a bancada dele tenha esse poder. O que aconteceu em Brasília e que a gente precisa compreender é o seguinte: antigamente, antes de Bolsonaro, vamos chamar assim, ou até Temer para cá, vamos falar, você tinha que ir ao governador para pedir alguma coisa. Sim. Então, você tinha que pedir a bênção ao governador. Hoje, você tem um deputado federal que vai abrir a porta para você e vai conseguir recurso para você, irmão. Mas é isso que mostra que é algo de podre no reino da Babilônia. Exatamente. O deputado que é quem vota para desfazer isso, ele não vai querer isso. Ele tem mais poder, do que o prefeito. Porque se o prefeito tivesse moral com o governador, o deputado era nada. Hoje o deputado é alguma coisa. Mas eu penso o seguinte, basta ele jogar um jogo dentro de Brasília, dentro do Congresso Nacional. O problema, Paulo, é só o seguinte. Primeiro, os campos políticos, as forças políticas do próprio Congresso, elas têm divergências com relação a esse papel. Você vai ter uma mudança se de fato acontecer uma eleição, por exemplo, o ex-presidente Lula ganha. Você tem uma eleição que você tem um apelo popular e uma operação congressual diferente. O Arthur Lira dificilmente se reelege presidente da Câmara se Lula for o presidente da República, embora tenha esse poder todo, entendeu? Sim. Nesse sentido e nesse embalo, mudanças vão acontecer. Vai tirar e voltar para os parâmetros anteriores? Não. Os deputados que estão roendo o osso e querem comer a carne, vão comer a carne e vão deixar os outros roendo o osso. Eu não sei, porque o custo de ficar fora do jogo é muito grande. E aí ninguém é besta. O cara que está roendo o osso agora sabe que se ele ficar com filé só e for voraz para o mesmo filé que o outro que está agora lá em cima da carniça tá se beneficiando, ele pode lá na frente voltar a ter que roer o osso. Enfim, a gente tá conjecturando aqui, entendo o que você diz, mas eu só quero fazer assim, mais um adendo. Por exemplo, antigamente, há um tempo atrás, se um deputado quisesse ajudar uma cidade, vamos falar aqui, Amargosa, o cara quer chegar em Amargosa que ele quer construir um hospital em Amargosa. Ele tem um recurso hoje para poder fazer. Antes, ele poderia passar esse recurso para o governador e o governador ia falar onde é que ele queria construir o hospital. Não, mas tinha emenda direta. Ele perde o... Mas ele perde o poder. Ele tinha não tinha 200 milhões para botar na Codevasf, velho. Isso daí é outra coisa que a gente tem que ver. Outra coisa, Paulinho. Aonde está sendo gasto com isso? Onde é que está Pronto, tudo bem. A gente tem hoje... Aí cabe aos nossos colegas e a nós de imprensa exatamente investigar isso. Tem uma outra coisa que é interessante nesse tabuleiro, que hoje o PGR não investiga nada praticamente relacionado a isso. Ele é conivente com isso. Então, o Ministério Público... É um puxadinho. O Aras, enfim... Um PGR com uma postura um pouquinho diferente, uma Procuradoria-Geral da República com uma postura diferente, intimida, porque nem tudo isso está sendo feito dentro do jogo. Então, assim, são valores que a gente ouve falar que são estúpidos, não tem como você pegar um município dos 10 mil habitantes e jogar 200 milhões de orçamento lá. Isso acontece. Isso só pode acontecer por conta do orçamento. Então, exatamente. Por isso que eu acho que há freios que vão ser impostos lá que não podem deixar e que não beneficia nem o conjunto dos deputados.
Então, eu acredito, eu apostaria minhas fichas de que haverá mudança. Voltará aos padrões anteriores? Não, de forma alguma, já foi. O passo dado, você não está mais no mesmo lugar. Mas fica do jeito que está? Também acho que não. Acho que haverá recuo com um presidente forte. Eu acho que a gente vive um momento de desorganização das instituições. As instituições, cada uma está apontando para um lado, tá parecendo bússola fora de órbita, o ponteiro fica girando para tudo que é lado. Eu acho que é esse o cenário que o país está vivendo hoje. Mas, olha, nosso tempo esgotou. Boa. Que pena. Hoje foi quente, hein? Que pena. Foi quente. Até a próxima semana, você que está aí assistindo a gente. Siga a gente no YouTube, ative as notificações, marca aí um joinha se você gostou desse bate-papo, deixa aqui um comentário de avaliação para a gente saber o que é que você quer assistir aqui com a gente nos próximos episódios. Acesse conjunturaatual.com para ver nossos artigos, nossas opiniões, e também siga a gente no Instagram, @conjunturaatual, e veja aí as atualizações, tudo que a gente tem produzido. Além de análises, a gente fala também muito do factual de tudo que está acontecendo, claro que com uma avaliação diferenciada do que você vê por aí na concorrência. Até semana que vem, Paulo. Boa noite a todos, ou bom dia a todos, boa tarde a todos, dependendo da hora que você estiver nos assistindo. Mais uma semana, estamos aí há um mês de eleição, espero que todo mundo reflita um pouco mais, compreenda um pouco mais quem são os candidatos, o que está sendo posto aí. Eu acho que é um momento único, né? Eu acho que é o único momento que todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo peso no jogo. Vamos lá saber escolher. E espero estar aqui. A gente vai ter que estar comentando daqui a um mês. A gente tem mais 4 programas antes da eleição, depois desse. Mais 4 programas. E vamos comentar também quem ganhou, quem não ganhou. E vamos esquentar esse negócio aí, porque a política em si está friazinha, está friazinha. Eu pensei que o negócio ia pegar mais fogo, mas vamos lá. Até a próxima semana. Um grande abraço. Até mais. Luiz, até a semana que vem. Um abraço, Paulo, Gabriel, você que nos assiste. Não esqueça de compartilhar, dar um likezinho aí, curtir. Comente, mande sugestões de pautas para a gente debater também, isso é fundamental. E siga lá o Conjuntura nas redes e também acesse o nosso site, veja lá os nossos artigos, a nossa produção, isso é importante. Quero agradecer aos confrades, a gente diverge aqui, mas se diverte também. Se diverte. O caminho é esse, eu acho que todo mundo tem a sua dose de contribuição a dar, desde que sejamos democráticos. E quero fechar agradecendo a todos que nos acompanharam, dizendo que me sinto muito baiano e me sinto privilegiado por isso, tá? Um abraço a todos e até a próxima.